Alô, Ramon. Ramon já está a postos. É o Boa noite, nosso. Lobão. Tudo bem? Tudo bem? É o nosso psicólogo e colaborador da Rapor Brasil. E Ramon vai conversar conosco sobre a ansiedade, né? Que juntamente com a depressão, né? O transtorno da ansiedade, juntamente com a depressão, está entre as principais causas de afastamento do trabalho no mundo, né? Afeta 6% da população mundial. No Brasil, que tem a maior média do mundo, afeta 9%. São 18 milhões de brasileiros com este problema, este transtorno, né? E a ansiedade, as pessoas falam, eu estou com ansiedade ruim, eu tenho um problema de ansiedade. Não tem, ansiedade só não é problema. É uma emoção e, como toda emoção, né, ela não é ruim. Não tem emoção ruim. Emoção é uma coisa boa para o ser humano, porque ela nos previne de perigo, nos mostra por que estamos felizes. A emoção serve para determinar diversas é, 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 problemas ou satisfações, né? Agora, quando ela se torna aquela. Porque a emoção, só para contextualizar, a emoção parece com medo, né? O medo é o quê? É uma ameaça presente, né? Está ligado a uma ameaça presente. Já a ansiedade está ligada a uma situação futura, né? A pessoa já fica. É tipo morrer com o barulho da bala, né? Excesso de futuro. Você não pode morrer com o barulho da bala. O barulho da bala não pode te matar. E a ansiedade, ela te traz, né, desconforto derivado de antecipação do perigo, né, de algo desconhecido, traz agitação interior, né? Mas quando ela é experimentada regularmente, sempre, 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 com excesso, ela vira um transtorno de ansiedade. E o Ramon, que é psicólogo, pós-graduado, especialista em terapia cognitiva comportamental, vai falar essa noite conosco sobre esse assunto. O Ramon, ele é psicólogo corporativo, trabalhou um bom tempo em empresas de offshore e atende clinicamente também, consultório. Hoje em dia, por conta do modelo de trabalho atual e por conta desse coroninha que está circulando por aí, os atendimentos são digitais. Então, é isso aí, Ramon. Boa noite. Faltou alguma coisa ou é isso mesmo? Boa noite, Lobão. Boa noite, pessoal aí que está assistindo, seguidores da Rapor, meus seguidores também, já encontrei uns ali. É exatamente isso, Lobão. Não adiciono nem tiro nada. É exatamente isso que você falou aí, tudo a respeito das emoções, também a respeito aí da minha trajetória. É exatamente isso que você falou, assim, as pessoas, né, tendem a estigmatizar muito a ansiedade, né? E a gente precisa deixar Uhum. isso muito claro. A ansiedade em si, ela não é um problema a ser combatido, né? A ansiedade em si, ela é nossa aliada. Ela tem a finalidade de nos preparar para uma situação de luta ou de fuga. Então, isso historicamente, né, evolutivamente falando, sempre foi muito importante, né, para a evolução do ser humano. Então, a gente continua tendo isso é importante para a gente, e a gente não quer viver sem ansiedade, né? A gente quer viver sem o transtorno de ansiedade. É exatamente essa colocação perfeita. E o que é o transtorno de ansiedade, Ramon? O transtorno de ansiedade, bom, ele na verdade, né, ele se caracteriza principalmente quando a emoção da ansiedade ela é disparada de maneira inadequada frente à ameaça que ele tem ali, a pessoa, né? Quando essa ansiedade ela tem uma intensidade desproporcional à situação vivenciada, ou quando essa ansiedade ela tem uma duração muito superior, né, ao que aquele exemplo poderia colocar, né? Então, vamos supor, se você está dirigindo o seu carro, né, nas ruas aqui do Rio de Janeiro, você se depara com uma situação que você percebe que você vai ser assaltado. É natural que você pense em forma de sair dali, seu coração dispare, você pense, né,
e se você vai reagir, se você não vai reagir e tudo. Isso é uma ansiedade normal, né? Uma ansiedade patológica, né, que a gente costuma dizer, é quando você continua com essa sensação por dias, semanas, né? Você continua com aquele desespero enorme durante tanto tempo, ou com uma intensidade tão grande que te provoque sofrimento ou que te comprometa, né, no exercício do teu papel social, né, de trabalhar, de manter suas relações, e, enfim, de viver a sua vida, né? Isso acaba te atrapalhando. Você está num estado de luta e fuga, você não consegue fazer as atividades laborais normais. Então, é aí que a gente caracteriza um transtorno de ansiedade, né? Você colocou um ponto, estado de luta e fuga, né? É totalmente primitivo que você fica, né? Exatamente. O nosso cérebro ele ainda trabalha de uma forma muito primitiva, né? Historicamente falando, a gente teve uma importância muito grande, né? A gente se encontrar num estado de luta e fuga, né? Então, na Idade da Pedra, né? Vamos dizer assim, você se deparava com um predador muito maior que você ou alguma coisa do tipo, você precisava estar num estado de luta e fuga, você precisava entrar naquilo, né? Você ter essa respiração acelerada, uma injeção de adrenalina e tudo, para você se sentir capacitado para dar uma resposta adaptativa para aquilo, né? Mas, né, isso, o mundo mudou muito, né? O mundo muda muito, a forma de se viver mudou muito, mas o cérebro continua o mesmo, né? Então a gente experiencia isso, né? Só que num mundo que hoje não é tão aplicável esse estado, se a gente está falando aí de ficar assim durante semanas, meses, né? Realmente atrapalha muito. Esse é o que caracteriza o transtorno. Há 30 mil anos, nosso cérebro é o mesmo. Há 30 mil E anos, o parou de cérebro. mudar de 30 mil anos para cá. A gente faz o melhor. O Ramon, e quais são as causas, hein? Quando, quando a gente fala assim né, de causas de transtornos, né, transtornos de humor no geral, transtornos mentais, vamos dizer assim, a gente não tem uma causa específica, né, para dizer algo concreto, específico, uma coisa só, né? A gente tem é uma condição multifatorial, depende de várias coisas. Mas assim, quando os pacientes me perguntam isso também, né, eu sempre falo assim, a gente tem três viés, né, basicamente. Tem um viés biológico, né, genético, uma predisposição genética. Algumas pessoas, né, têm isso por uma constituição cerebral, né? E a gente está falando de neurotransmissores, circuito da amígdala, né, regulação de serotonina, noradrenalina, que faz com que a pessoa seja mais sensível à ameaça, né? E, assim, não entrando num julgamento de valor, mas isso não é ruim, né? É uma pessoa que é mais sensível a ameaças e, por isso, tende a tomar mais medidas protetivas, né? Esse é um Sim, ponto de vista genético, né? Vamos dizer assim, biológico. Tem um segundo, que é o histórico de vida da pessoa. Isso sempre é muito considerado e tende a aparecer muito no consultório quando a gente está falando de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, né? Então, assim, pessoas com histórico de vida, uma criação, um modelo parental com, assim, muito rígido, né? Muitas regras, muitas cobranças, poucas recompensas. Tudo isso vai criando um modelo, né, que quando a gente cresce, isso toma uma importância muito grande, né? A forma de ver o mundo, né? As crenças que a gente acaba desenvolvendo com base na nossa criação fazem muito isso com a gente, né? Então, esse é o segundo ponto, né? Quando a gente fala de fatores, né? Tem o biológico, tem o histórico de vida, e o terceiro, mas de longe não menos importante, né? Tão importante quanto é o ambiente que a pessoa vive, de fato, a vida atual que a pessoa tem. Então, a gente está falando ali de contextos onde a pessoa vive um relacionamento tóxico, um relacionamento nocivo, um trabalho onde tem as relações ali, vamos dizer assim, um chefe tirano, né? Coisas que sempre colocam a pessoa numa posição desfavorável, um sentimento de aprisionamento ou de ameaça constante, né? Pessoas que vivem, né? E aí existe também um estudo, né, muito colocado assim, não é uma doença que escolhe classe social, mas pessoas que tendem a viver, né, em sim. situações mais difíceis, financeiramente falando, são muito mais suscetíveis também, né? Pessoas que moram em comunidades e convivem o tempo todo com violência extrema e tudo, sofrem também. Então, esses três pontos são muito importantes, né? Não tem um fator só específico, mas geneticamente falando, hereditariedade e tudo, histórico de vida e contexto de ambiente de vida atual são os principais, sim. Sempre aparece.
o ambiente sempre moldando o comportamento, né? Sempre. Sempre E a questão genética, o Ramon, não significa que você tem pai, mãe, avós, irmãos, um transtorno de ansiedade, não garante que você também vai desenvolver o transtorno. Você tem uma predisposição, não é isso? E esses outros fatores que você colocou podem arrastar para isso, né? Exatamente. Assim, um fator pode acabar arrastando para outro, né? Não é uma regra. Tem pessoas que tiveram uma infância extremamente difícil e muitas delas continuam tendo uma vida difícil, mas ainda assim não desenvolveram um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, né? Assim, não existe uma regra específica. Depende das crenças, dos valores dessa pessoa, de como essa pessoa está lidando com isso, né? Da predisposição. Você pode ter a predisposição e nunca desenvolver, e você pode nunca ter tido, né, uma predisposição, nunca teve ninguém na família com isso, mas em função do teu contexto atual, extremamente difícil para você, você acaba desenvolvendo isso, né? E quais são os sintomas, Ramon? Pô, isso é uma pergunta, vamos dizer assim, não é difícil, mas é uma pergunta que se eu tivesse que listar todos aqui, eu acho que eu ia ficar até o final da live falando, né? É Porque mesmo? eu acho que, sim, são dezenas, né, e centenas de sintomas que a gente tem de ansiedade. A gente está falando aí desde uma simples boca seca, dor de cabeça, até sensação de sufocamento, sensação de morte, né, que os pacientes costumam relatar muito. Não Assim, tem que ter um conjunto, não? então, mas assim, basicamente os que se sobressaem, os que se destacam, a gente tem ali os sintomas físicos, que geralmente giram em torno de, né, a pessoa começa a hiperventilar, taquicardia, náusea, vertigem, a pessoa não consegue respirar direito, sensação de sufocamento, tremedeira, sudorese. Esses são sintomas físicos. E a gente tem também os sintomas cognitivos, né? São sintomas psicológicos, que quase sempre acompanham, né? E aí numa relação, vamos dizer assim, de um acaba gerando o outro, dependendo do transtorno também, mas os psicológicos sempre têm ali presente preocupações excessivas, preocupações exacerbadas, pensamentos catastróficos, né, que a gente chama, pessoas que conseguem imaginar os cenários mais absurdos e dolorosos possíveis, e pensamentos ruminativos, né? Acho que a pessoa tem pensamentos que parecem que grudam na cabeça, não consegue sair, e ele vive aquilo de uma forma assim incessante, né? Isso traz ele para a terapia, para o consultório, né? Esses são os principais, assim, eu diria que, sei que eu posso falar isso, mas são os campeões, assim. Entendi. E, Ramon, qual é a diferença entre transtorno de ansiedade e depressão, hein? Muitas pessoas me perguntam isso. É legal você. Assim, a depressão, né, ela realmente compartilha muitos sintomas com a ansiedade. Então, assim, muitas pessoas com depressão e outras pessoas com ansiedade tendem a relatar muito, assim, essa dificuldade de concentração, né, distúrbio no sono, dificuldade para tomar de decisão, mudança de apetite, falta de libido, aperto no peito. Muitos sintomas eles acabam se confundindo ali, né? São misturados, até porque são dois transtornos de humor, né? São transtornos de humor, né? Cada um do seu lado, mas são transtornos de humor. Eu acho que o que difere, eu acho que não tenho certeza, assim, enquanto a depressão ela comete o indivíduo ali, a pessoa ela passa a ter uma visão muito triste, né? Assim, uma tristeza profunda e duradoura com tudo, ou uma apatia muito grande pelas circunstâncias, uma desconexão ali com as coisas e, sobretudo, assim, um discurso de desesperança, né? Onde, assim, abrindo aspas, nada tem jeito, tudo é assim, né? E vai ser sempre assim, nada vai mudar. Esse discurso desesperançoso, né? Essa visão negativa do mundo, ele vem muito forte na depressão. E, por outro lado, na ansiedade, a gente tem uma pessoa que ela é acometida por vamos dizer assim, um estado de pavor muito grande, né? Assim, um medo, ele está na cerne ali de todos os transtornos de ansiedade, né? Então, tem essa diferença. Enquanto um tá triste, desesperançoso, com ansiedade, ele está ali com pavor tremendo de que tudo possa acontecer, o pior, né? Entendi. Você tocou num ponto aí de medo, etc. e tal. Então, tem dentro das subdivisões do transtorno de ansiedade, tem alguns transtornos aí que deve ter um pavor, pânico aí nessa história, não tem? Tem. Assim,
tem vários, assim, a ansiedade ela se manifesta de várias formas diferentes, né? A ansiedade patológica se manifesta de várias formas diferentes. A gente tem aí, né, fobias específicas, que é onde a pessoa, né, tem objetos específicos que causam pavor muito grande a ela. A gente tem agorafobia, que é quando o indivíduo, né, uma pessoa, ele desenvolve um medo muito grande de estar em locais que não tem acesso a atendimento médico, né? Então, transporte público, lugar a campo, né, lugar muito aberto, distante da civilização, assim, sente muito medo, elevador, todas essas coisas que dificultam o atendimento médico geram uma ansiedade muito grande a ela. Tem ansiedade social, que é quando a pessoa ela evita a todo custo, né, o contato social, geralmente por medo, né, uma crença ali de julgamento, né, de não suportar uma crença de julgamento. Bom, a gente tem mutismo seletivo, que é mais comum em crianças, né, que não falam em determinados lugares. E aí eu acho que a gente tocando, já respondendo bem especificamente a tua pergunta, a gente tem a ansiedade generalizada, né, que eu acho que hoje é o mais comum, assim, pessoas com preocupações excessivas, né, e duradouras, a ponto de ficar cansado de tanta preocupação, geralmente voltado a desempenho, e a gente, que também entra também o estado, né, se relaciona com burnout também, tudo. E tem também o transtorno do pânico, né, que acho que é o que mais leva as pessoas à terapia, né, que é realmente diria assim, que eu acho que eles consideram o pior, né? Ele tem ali uma crise de pânico, né? Ele tem um ataque cardíaco, tem um sufocamento, uma sensação de morte, alguma coisa terrível que dura um tempo ali, e ele passa a temer esse próprio ataque. E aí ele entra num ciclo vicioso, né? Que ele teme o próprio ataque e ele tem um ataque exatamente por causa do medo. Esse é o transtorno do pânico. E ele fica num estado de medo constante, com medo Ele de tem ter um medo de ataque. ter um ataque. Ele tem medo de ter medo de ter um ataque. É isso aí. É isso aí. Entendi. Essa é a principal característica, né? Assim, essa do transtorno, da síndrome do pânico é essa, né? Que o Sim. paciente ele passa medo dos próprios ataques de pânico. Então, qualquer sinal fisiológico que possa representar, né, uma leve taquicardia, né, uma respiração mais curta, acaba desencadeando um ataque de pânico, exatamente pelo medo dele ter um ataque de pânico. É um negócio bem difícil. Não é trivial, não é simples, né? E para as pessoas que são leigas, as pessoas que convivem, entender isso aí, fica o tempo inteiro achando que é uma frescura, né? Assim, eu acho que em geral, né, assim, principalmente quando a gente fala de ansiedade e depressão, ainda existe um tabu muito grande, né? Sociedade, assim, a gente vê muitas pessoas resistentes ao tratamento, né? Pavor de entrar num consultório médico para ver isso, o pavor de tratar isso no consultório com um psicólogo, né? Aquela velha frase, né? É para maluco e tudo. E convivem com esse sofrimento exatamente por conta disso, né? Acham que vão passar, não, vai passar, é um momento difícil e a coisa vai piorando, né? E realmente existe assim uma resistência muito grande. Tem que ter uma colaboração muito grande também das pessoas que convivem com eles, né? Assim, é extremamente importante. Assim, e foi até coloquei isso na chamada, né? A gente fez a chamada, eu falei, pô, muitas das vezes você não sofre disso, mas você certamente conhece alguém que sofre disso, né? Como você mesmo falou aí no início da chamada, a gente já tinha visto isso, ó, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, de longe, de longe. E até adicionando aqui, desde o período da pandemia, já saíram estudos aí do Ipsos e da UERJ também, né, que chegaram a 80% mais, né, esses transtornos de ansiedade, aumentaram 80%. Então, assim, já era líder e agora a gente tem aí 80% a mais. Então, assim, se já era ruim, agora está pior. Ramon, existe um momento propício para surgir o transtorno? Assim, primeiro, desculpa, primeiro em questão de fase de vida, por exemplo, na infância, adolescência ou na fase adulta, e depois por fatores que ocorrem. Assim, é mais comum que alguns transtornos de ansiedade apareçam na infância, que é o caso da fobia específica, né? Geralmente são crianças que começam a demonstrar medo por determinados objetos, né? Às vezes medo de cachorro, medo de algum animal, medo de altura. Tem ali o mutismo seletivo também, quando a pessoa é criança, né? Ainda é nova, passa a não falar em determinadas situações. E já quando a pessoa já pega ali e também a ansiedade social, né? A ansiedade social geralmente aparece na adolescência.
É um período aí complicado aí das pessoas, acaba aparecendo ansiedade social, medo de julgamento, medo da socialização na adolescência. E no início da fase adulta, né, geralmente, né, 20, 30 anos, talvez até 35, a gente tem aí uma grande incidência de transtorno de ansiedade generalizada, né, também muito relacionada aí à crença de desempenho, né, de tem que conseguir isso, tem que fazer aquilo, tem que render isso, tem que render aquilo. E o transtorno do pânico, né? Realmente, assim, é mais difícil que apareça um transtorno de ansiedade já numa idade avançada. Acontece também, mas é mais difícil, né? Então, assim, quando criança, ansiedade específica, ansiedade social, né, fobia específica, e já quando adulto, transtorno de ansiedade generalizada e pânico são os mais comuns, assim. Ramon, tem um hobby ou alguma atividade pra, paralela ao seu trabalho e tal? Isso ajuda? Bom, é que assim, né, a gente fala muito isso também, né? Ter um hobby, ter uma atividade, né, isso vai, sem dúvida, vai te fazer bem, né? Se você estiver vivendo um período de ansiedade, alguma coisa, isso vai te fazer bem. Ele vai ter um efeito terapêutico, mas ele não vai substituir uma terapia, né? A gente usa muito essa frase, assim, porque tem um efeito bom, né? Você consegue trazer novas fontes de prazer, aprendizado, tudo isso gera um sentimento de valia muito grande e te ajuda, realmente. Eu diria até que ajuda, te protege, né? Te ajuda a te proteger desses transtornos. Mas eu acho que assim, não te tira de uma crise de ansiedade, entendeu? Ele pode te ajudar, mas se a pessoa tiver num transtorno de ansiedade, numa crise de ansiedade e tudo, não vai ser o suficiente para resolver o problema, entendeu? Entendi. Tá falando, E a tá falando de terapia, tudo. e a terapia hoje em dia, você utiliza a terapia cognitiva para tratar da Beleza. ansiedade? Tanto nos transtornos de pânico, né, ansiedade, agorafobia, fobia, a gente utiliza muita técnica de TCC, né? Então, assim, exposição com prevenção de resposta, né? A gente coloca aquele paciente frente ao medo dele, para ele ir vencendo aquele medo aos poucos. A gente utiliza também técnicas de respiração diafragmática. Não tem como, né? Quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade mesmo, não tem como a gente não trabalhar também com o auxílio de um psiquiatra. Ajuda muito. Medicação também. Não é o que vai resolver, mas assim, vai ajudar muito. Né? Vai ajudar que a gente consiga perpassar por isso. Então, assim, É, você, a TCC realmente é o mais eficiente hoje. você falou que ajuda as pessoas a encarar, né, a ir de frente. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer agora. Existe algo que desencadeia? Isso deve ser evitado ou encarado? Bom, eu acho que essa, assim, sem dúvida, assim, acho que é a dúvida principal, assim, das pessoas, né? Porque acho que é o mais natural da gente, né? Quando a gente se depara com algo que a gente não quer, com algo que a gente não gosta, né? A primeira coisa é a gente evitar, né? Você não quer mais aquilo. Esse negócio te machuca, né? Te provoca ansiedade. E assim, só que a evitação, né? Ela traz dois problemas ao paciente, né? A primeira, é que assim, quando ele começa a trabalhar com a evitação, ele já começa a se limitar, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que, né, tem fobias específicas, né, de objetos cortantes, né, ou de altura, eles começam a evitar tudo aquilo que possa trazer aquele elemento. Enquanto ele consegue evitar, legal, né, ele realmente não sente. O problema é que quando ele se depara com aquilo de novo, ele está muito mais sensível àquilo, né? Então, assim, ele tem muito mais medo daquilo. Então, assim, aquele cara que, né, que ele tem uma fobia de avião e ele está há 10 anos sem viajar, quando a gente fala para ele mentalizar um aeroporto, se imagina indo para o aeroporto, né? Ali quando a gente está indo ali para o Galeão, na estrada ali no coisa. Ele já está em estado de ansiedade. Ele se torna muito mais sensível àquilo. O tratamento com a TCC, né, vai, junto a outras coisas, vai em direção oposta a isso. A gente precisa fazer o enfrentamento desse medo, né, com a mudança das crenças que levaram ele a levar esse medo. Então a gente precisa fazer, né, uma psicoeducação mesmo, né? Isso faz parte do tratamento e não evitar. Né? Evitar não vai, só vai fazer com que você se torne mais sensível e se prive da sua vida. Né? Tem cura, Ramon? Assim, sempre que eu não gosto de usar a palavra cura, porque quando a gente usa a palavra cura, né, chega daqui a 20, 30 anos, o paciente tem uma adversidade na vida, uma perda, e aí ele sofre aquilo de novo, ele vai vir aqui na live e vai dizer que eu falei que tinha cura e tal.
Mas eu acho que assim, a gente com a psicoterapia hoje, né, e o tratamento psiquiátrico, né, a medicina ocidental hoje consegue prover determinadas substâncias ou inibir determinadas substâncias que não estão bem reguladas ali. Então, assim, com a combinação dos dois, né, desenvolvimento de habilidade, tudo isso, a gente consegue ter uma remissão completa dos sintomas, sim. Né? Alguns casos, vitalício. A pessoa não O tem mais termo é crise de esse, ansiedade, redução mas completa. a É gente consegue chegar. Mas, legal. assim, alguns casos a pessoa pode voltar a ter. Né? Pode voltar a ter. Não é uma regra, mas pode voltar a ter. Entendeu? Eu tenho umas perguntas aqui, Ramon, para o Tá? pessoal que entrou. Uma pessoa pergunta assim: olha só, a pessoa pode ter ansiedade e depressão? Pode sim. Pode, é? Pode, na verdade é bem comum. Sim, infelizmente Ah, é? acontece muito. Ah. Inclusive, geralmente quando as pessoas vão ao consultório, né? Assim, é muito comum, né? É um quarto, se não me engano, um quarto das pessoas que têm um transtorno de ansiedade passam a desenvolver um episódio depressivo na vida. Muitas das vezes por conta da própria ansiedade, né, patológica. Por conta da própria ansiedade patológica, a pessoa passa a desenvolver uma depressão. Existe uma desesperança muito grande ali com o próprio transtorno de ansiedade, ele acaba entrando num quadro depressivo. Então, assim, um quarto das pessoas com transtorno de ansiedade passam a desenvolver uma depressão e quanto ao transtorno de ansiedade generalizada, mais ainda. Metade das pessoas, 50% que têm o transtorno de ansiedade generalizada, tendem a desenvolver um quadro depressivo. Então, assim, pode acontecer ao mesmo tempo e é bem comum. Sim, é bem comum. Deixa eu ver aqui. Eu não vou falar o nome das pessoas porque eu não sei se elas querem que fale o nome. Então, vamos lá. As perguntas são boas, ó. Sinto angústia e aperto no peito todos os dias. Isso é transtorno? Sim. Só isso como sintoma, né, é um indicativo. A gente tem ali um indicativo, mas acho que assim, para a gente classificar como um transtorno de ansiedade, né, acho que a gente precisaria entender um pouco mais da história da vida dessa pessoa, outros sintomas que ela possa apresentar também. Né? Pode ser que sim. Isso é um sintoma muito clássico, né? O aperto no É. peito, a angústia, a sensação. Isso pode ser um transtorno. Inclusive, é um transtorno que a gente falou no início, né? Que ele é compartilhado ali com a depressão, né? A depressão também apresenta isso. E aí volta até no que a gente já estava falando. Tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte, ó. Como posso controlar minha ansiedade? Já acordo pensando no dia seguinte. Essa aí, a ansiedade dela tem ansiedade. A ansiedade dá ansiedade, né? Sim. Então, acho que é muito isso. Assim, a ansiedade, né? Por exemplo, o que a gente falou no início da ligação, né? Quando você tem uma prova, algum elemento importante para você nessas coisas, é normal que você se sinta um pouco ansioso, né? É importante você ter aceitação frente a essa ansiedade. Por exemplo, quando você vai fazer uma live aqui e, né, dá problema no teu celular e não sei o que e tal, e você não consegue fazer o coisa, é normal você se sentir um pouco ansioso Eu durante já alguns vi dias. isso. Você já viu isso? Eu vi recentemente. E é assim, isso é normal, né? A gente precisa entender o nível de prejuízo que isso está gerando à pessoa. Né? Como é que é, assim, esse pensamento que você tem? Né? Como é que é esse sofrimento? Isso está te impedindo de fazer outras coisas? Você não está conseguindo trabalhar o suficiente para isso? Você não está dormindo bem? A gente precisa ver outros sintomas, né? Muito do transtorno de ansiedade, a gente consegue ver exatamente pelos prejuízos que o paciente tem, né? Que a pessoa tem. Porque é isso que ninguém quer, né? Passar a ter prejuízos na vida por conta disso, né? De ter Sim, sim. uma ansiedade muito exacerbada. E muita gente tem, né? E muita gente tem. Muita gente tem e não percebe. Deixa para tratar quando chega a um ponto muito difícil. Isso é um ponto também que a gente utiliza muito no consultório. Assim, muitos pacientes trazem para a gente isso, né? Assim, a gente recomenda que seja iniciado o tratamento o mais rápido possível, exatamente para evitar a cronicidade da doença, né? Para não se tornar uma doença crônica. Mas sabe o Porque que você é, tem... Ramon? Não é talvez porque a pessoa demore para compreender esses sintomas? Cara. Não é? É um somatório de fatores, né? Existe isso também. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é muito comum isso aconteça, né? A pessoa, ela chega numa fase da vida, vamos dizer ali no início da fase adulta,
ela começa a ter mais responsabilidades. É um trabalho mais sério, terminou um estágio, foi efetivado, aí começou a trabalhar e começa a não responder direito ao trabalho, tudo. E ela está com perturbações ali excessivas, né, preocupações excessivas, não consegue dormir. Mas ela acha que é normal frente à mudança de vida que ela teve. Ela acaba confundindo isso. E ela não enxerga o prejuízo total que ela está tendo ali. E ela acaba convivendo com aquilo. Tem pacientes, né, que vivem um transtorno de ansiedade generalizada por anos. 10, 20, 15. Primeiro porque, né, não comunicam isso, não procuram saber, acham que é normal e tudo. Outras pessoas também não falam. Entra naquela questão do tabu também, que a gente falou aqui no início da ligação. Existe um preconceito ainda. Mas muito por causa disso. A pessoa não tem consciência, de fato, de como é, né? Entendi. Então, aqui para a última pergunta, Ramon. Quando combino um passeio ou viagem, fico ansiosa, é mulher, tá? Fico ansiosa para chegar logo o dia. Não durmo, não como muito, e quando consigo dormir, sonho com o evento. Isso pode ser ansiedade, transtorno de ansiedade? Pode ser. Assim, eu perguntaria a ela se a gente tivesse uma sessão de fato, como é com as outras coisas também, né? Será que isso é só com viagem ou também é aplicável em outros contextos? Né? E assim, Entendi. desde quando isso tem acontecido? Né? Eu acho que eu farei outras perguntas, mas assim, isso pode ser muito bem o início de um transtorno de ansiedade, pode ser, né, revisto, né, estudado em terapia. E acho que esse é um ponto assim muito importante, assim, né? A gente não precisa deixar chegar um transtorno para começar a observar isso com outros olhos, né? Assim, você pode perceber isso também. É claro que existe uma ansiedade normal, mas assim, se você não está dormindo porque daqui a 2 semanas você tem uma viagem, porque daqui a 3 semanas você tem uma prova, e você já não come e não dorme direito, me parece que existe aí uma disfuncionalidade, né? E assim, independentemente da gente conseguir enquadrar isso dentro do CID-10 ali, dentro do DSM, isso não está sendo tão funcional, né? Já pode ser tratado, né? Você imagina, eu lembrando aqui, eu vi essa pergunta aqui, agora me ocorreu. Você imagina se uma pessoa fica dessa forma por uma viagem combinada, que provavelmente é uma viagem, uma coisa boa, e viajar e tal. Você imagina, nos dias de hoje, se uma pessoa sabe que não vai ter salário no próximo mês, não é? Exato. Por exemplo, a situação atual é muito isso, né? A culpa não é de ninguém, a culpa é de uma pandemia que tomou conta do mundo. E houveram diversos desemprego aí e tal. Você imagina o que está se passando agora, por isso que você falou no início, houve um aumento de 80% dos casos do transtorno de ansiedade. E é natural que isso tenha ocorrido, né? Natural, assim. É assim, a gente já se tratava do país mais ansioso do mundo, né? Com a chegada de uma pandemia, né, assim, já era meio que o que a gente esperava, né? Realmente, assim, a gente tem aí um grande gatilho disparador de transtornos de ansiedade, né? Está falando de um contexto de vida atual muito difícil, falando de pessoas que não vão conseguir prover, né, ou ter o mínimo de segurança para prover para a família, para prover para si mesmo, né, ou parentes que não estão conseguindo se prover. Então, assim, é de fato um grande desencadeador, né, para tudo isso. Isso não tem dúvida. Então, assim, muitos casos vão poder ser, né, pode ser desencadeado um transtorno de ansiedade, em muitos casos pode ser alguém que realmente está respondendo a um momento muito difícil, né, dessa forma tão específica, né, e sem dormir tudo, assim. Eu diria que, assim, é uma situação bem difícil, até porque é isso, né, a gente nunca passou por isso, né, então a gente não sabe quanto tempo vai durar também. É É uma verdade. situação completamente nova, né. O suporte, nesse caso, é extremamente necessário para que a pessoa não se prejudique ainda mais, né? Não acabe É. entrando num estado que possa comprometer ela de conseguir ao menos fazer o que ela pode hoje, né? Ramon, olha, acabamos, tá? Eu Ó, te foi agradeço rápido, né? muito. Foi. Olha só, nós vamos dividir, eu já vou deixar o aviso aqui. Nós vamos ter subdivisões aí, o Ramon vai voltar aqui outros dias para falar, vocês vão ver no anúncio do Instagram, ele vai voltar para falar, inclusive até para esmiuçar mais síndrome do pânico e outros assuntos que estejam dentro do assunto ansiedade. Amanhã ou a quarta, eu não sei exatamente, vocês vão receber o anúncio. Provavelmente amanhã, às 8h30, nós vamos ter uma live sobre toque.
transtorno obsessivo compulsivo. Nós vamos falar sobre isso porque é algo que afeta muitas pessoas e é subdivisão de... Já foi, né? Já fez parte do transtorno de ansiedade. Tem até agora um capítulo isolado para isso aí. Então, valeu, obrigado. Você foi muito esclarecedor, Ramon. Falou com muita propriedade, esclareceu, acredito, muitas dúvidas, tá? Te agradeço muito. Pô, foi um ótimo bate-papo aí, cara. Muito legal mesmo. Isso é muito importante a gente falar sobre esse tema aí. Claro. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais aí.